Muito bem. A partir desta semana, ok? Nós vamos começar a parte mais prática do nosso curso, certo? Do nosso semestre. Então, nós já discutimos o fato de que os alunos são diferentes, né? Não há um aluno igual ao outro. Então, os alunos têm diferenças sociais, têm diferenças econômicas, certo? Alguns alunos já estudaram inglês, já fizeram um curso todo de inglês. Tem alunos que viajam, né? Tem alunos que têm TV a cabo, certo? Então, tem acesso àqueles programas em inglês, né? E, então, são muitas diferenças. Então, o que é que nós precisamos fazer para implementar o método comunicativo? Nós precisamos, como eu disse a vocês já algumas aulas atrás, nós precisamos traçar ou tentar traçar uma linha média na nossa turma, tá? Por quê? Porque isso vai facilitar muito o meu trabalho. E uma das formas que nós temos de traçar essa linha média é através dos estilos de aprendizagem, dos learning styles. Então, a ideia aqui é mostrar a vocês uma das possibilidades que nós temos para descobrir qual é esse learning style médio da minha turma. Por quê? Porque, vejam bem, se eu tiver uma turma de 40 alunos e eu conseguir descobrir qual é o estilo de aprendizagem de 30, eu vou concentrar as minhas aulas em cima deste learning style, porque aí eu estarei atingindo a maioria dos alunos, tá? É claro que eu não posso negligenciar os outros, porque, como eu já disse para vocês, nós todos possuímos todos os estilos de aprendizagem. Tem um que é predominante, mas a gente precisa também desenvolver os outros. Então, nós vamos primeiro achar essa média, mas depois nós vamos procurar no livro-texto tentar produzir um equilíbrio entre esses estilos para produzir o meu material. Qual é a questão aqui mais importante? O estilo de aprendizagem de cada um de nós representa a melhor maneira que um aluno tem de absorver a informação, certo? De aprender a informação. Então, aquele estilo de aprendizagem é a porta que o aluno tem para receber essa informação e processar essa informação com o objetivo de produzi-la. Então, esse é o ponto. Então, eu já disse a vocês que muita gente deixa isso para lá, não quer saber, né? Vai fazendo as aulas e acabou. Quem acompanha, acompanha, quem não acompanha, não acompanha. Então, a ideia seria você fazer isso como uma espécie de diagnóstico, ou seja, no primeiro dia de aula, certo? O equilíbrio lá no livro-texto, você pode fazer antes, como vocês já vão ver, porque você estará trabalhando com o livro, tá? Agora, a ideia melhor é você fazer o diagnóstico, descobrir essa média, e aí vai para o livro-texto e começa a buscar esse equilíbrio. E o que é que significa esse equilíbrio? Significa você balancear, tá? A cada unidade, a cada aula, a cada página do livro ou do material que você estiver utilizando, é você procurar balancear esses estilos de aprendizagem. Por quê? Porque se você consegue balancear os estilos, você consegue atingir
a praticamente 100% dos alunos. Então, é uma ilusão, eu já falei isso para vocês, o professor achar que isso é perda de tempo. Então, ele deve incluir isso no planejamento dele. E no primeiro dia de aula ele faz. Vocês têm na internet milhões de questionários, tá? Que você pode utilizar com o seu aluno. Se você estiver numa escola regular, por exemplo, uma escola pública, se é municipal ou estadual, e o seu aluno não tem muito nível de inglês, faça o questionário em português, porque vai servir não só para a aula de língua estrangeira, como para a aula de português. Nós já vimos aqui que é a mesma coisa. O processo é o mesmo, tá? Então, aí você tem milhões de exemplos na internet. O exemplo que eu coloquei lá para vocês, ele está todo em inglês, que é para vocês poderem ir se acostumando com isso, né? Afinal de contas, vocês vão ter dupla habilitação. Então, vocês procurem tentar entender o que está sendo perguntado lá nas questões. E eu tirei uma aqui como exemplo para eu explicar o que é que vocês têm que fazer. Não era necessário eu dizer isso, mas eu vou dizer porque eu acho importante. Você precisa conscientizar o seu aluno da importância desse questionário. Porque senão, o que vai acontecer? O cara vai responder de qualquer jeito. E aí, sabe aquela coisa da situação ideal? O cara vai conseguir o mesmo número de marcações em cada um dos estilos. Então, vamos dizer, são 13 perguntas, ele vai conseguir 4 num, 4 no outro, 4 no outro. Quer dizer, ele é o aluno ideal, porque ele tem o equilíbrio perfeito entre os estilos. E isso não é o que acontece, ou não deveria acontecer, né, na realidade, na situação real. Todos nós temos um estilo que vai se sobressair ao outro. Tá? Você pode até ficar ali nos próximos números, mas um deles tem que ser sempre predominante. Então, você precisa conscientizar o seu aluno disso, tá? Então, olha, eu vou abrir aqui a página, tá? E nós vamos conversando, aí vocês já sabem que eu vou sumir da tela nesse momento. Se vocês quiserem falar comigo, usem o microfone, tá? Então, olha só, prestem bem atenção. Nós vamos chamar esse processo de VAKT, modelo VAKT. O que é esse VAKT? É visual, auditivo, aural, e kinesthetic, táctil, quer dizer, cinésico e tátil, que é aquele que quer fazer as coisas com movimento, né? Pegando nas coisas. Isso não serve só para criança, tá, gente? Você pode fazer o seu aluno se movimentar sem o menor problema. Quando vocês forem estudar o material, vocês vão ver que tem muito mais informações lá, tá? Se vocês pesquisarem na internet, os questionários, eles muitas vezes trazem vários outros learning styles. Eu aconselho vocês a não buscar, quando vocês forem utilizar o questionário, a não buscar nada muito complicado, tá? Muito complexo, porque vocês vão perder tempo, tá? O aluno vai se atrapalhar e o objetivo é a resposta, não é o questionário complexo, tá? Então, esse questionário aí que eu coloquei para vocês é um questionário super simples, tá? Foi o mais simples que eu já vi ser criado para esse propósito. Então, nós temos aqui, olha, os 3 estilos principais: visual, auditivo, aural em inglês, cinésico, tático, ou seja, kinesthetic, táctil. Esses são os 3 estilos que nós vamos usar, tá? Aí, olha, prestem bem atenção o que é que diz aqui, ó. Vocês têm isso lá no material de vocês, olha. Nós somos todos VAKT
em combinações. Quer dizer, nós todos, indivíduos, possuímos todos os estilos de aprendizagem. Um deve ser o predominante, mas os outros existem. We don't need to diagnose our students' preferences. Então, quer dizer, o objetivo não é diagnosticar o que os alunos preferem. O que nós queremos aqui é o fato, não é o que o aluno mais gosta. Ah, professor, eu gosto de música. Não é esse o ponto. Então, mostra lá no questionário que você gosta de música, que você é auditivo. We do need to accommodate all three styles in our lessons. Quer dizer, nós precisamos, tá? Nós precisamos acomodar todos os três estilos nas nossas aulas. É claro que nós vamos nos concentrar mais naquela média que nós acharmos, mas nós não vamos abandonar os outros estilos. Então, a gente vai, acomodar significa equilibrar esses estilos nas nossas aulas. E, claro, nós, professores, né, we should know our own preferences. Nós deveremos saber as nossas próprias preferências. Então, vejam bem, sabe o que acontece na maioria das vezes? O professor, ele ensina com o estilo dele, quer dizer, aquele estilo que é dele, ele tende, isso é humano, tá, gente? O professor tende a ensinar, a trabalhar, usando ele como foco. Quando, na verdade, ele tem que pensar nessa média dos alunos. Lembre que você não está ensinando para você aprender, você está ensinando para eles aprenderem. Então, você tem que focar no estilo de aprendizagem deles. Ah, mas eu não gosto de dar aula assim. Não é você que tem que gostar, tá? Você está dando aula para os seus alunos. Então, na hora que você descobre essa média, na hora que você faz esse equilíbrio lá no seu livro-texto, no seu material, como vocês vão já ver, você prepara o material de sala de aula, aqueles materiais pedagógicos que você vai usar. Você foca, né? Você se concentra na média que você achou. Então, aquele learning style, que foi a média, vai ter uma concentração maior. Mas você não vai deixar de usar os outros, como vocês vão ver. Então, aqueles que já olharam lá o material, já viram, no exemplo que foi colocado lá, que a gente vai balanceando as nossas aulas com todos os estilos. Vejam que nós não podemos fazer confusão entre estilo de aprendizagem e habilidade, tá? As habilidades nós estamos também balanceando, como a gente já viu aqui, que a gente tem que usar as multi-skills, correto? A gente tem que desenvolver todas elas. Nós estamos falando do processo, da didática, do pedagógico do processo, tá? É a maneira como você vai procurar ensinar, certo? E aí, quando eu digo isso, significa material, recursos e etc, tá? Isso precisa ficar bem claro, certo, gente? Porque é uma confusão muito natural entre os alunos. Habilidade é uma coisa, e aí você precisa desenvolver todas elas, também de forma equilibrada. Agora, learning style, o estilo de aprendizagem, é aquela forma na qual é mais fácil para o aluno absorver conteúdo, apreender o conteúdo. E, por consequência, isso tudo vai tornar o processo mais suave, né? Mais leve. Certo? Muito bem. Então, qual é a ideia? Vamos lá.
Vamos testar agora, tá? Eu espero que vocês façam lá o questionário de forma honesta, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma tabelinha assim, ó, bem simples. Numa coluna, você vai colocar V, na outra A e na outra KT. Então, visual, auditivo e kinestético, cinésico. Tá? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai orientar o seu aluno a fazer, ó. For each question, add a check to the box that's true for you. Quer dizer, para cada pergunta lá do questionário, você vai escolher a sua resposta e cada uma dessas respostas conduz, implica a um estilo específico. Aí você vai dizer, eu marquei a letra B. Então, a letra B corresponde ao visual. Aí você vai botar um pontinho, uma marcação qualquer que você queira aqui. Então, para não atrapalhar vocês e nem os alunos, vocês podem ter uma outra coluna aqui na esquerda com o número de questões do questionário. Aí, em vez de vocês fazerem a tabela assim, vocês podem fazer a tabela com as linhas, certo? Aí, em cada uma vai uma questão. Então, essa aqui é a ideia, né? Você pega uma questão, responde. De maneira sincera, hein? Responde. Aquela sua resposta corresponde a um learning style. Aí você verifica qual é esse learning style e vai colocando aqui as marcações. Quando você termina o questionário, você vai conferir qual das colunas possui mais marcações. Então, aquele é o seu estilo de aprendizagem predominante. Entenderam? Então, você tem uma tabela, né? Com, vamos dizer, 20 questões e os 3 estilos. Cada questão, como vocês vão já ver aí no exemplo, tem 3 alternativas. Aquela alternativa que você disser que é a verdadeira para você, ela corresponde a um estilo. Aí você marcou, né, escolheu a sua alternativa, você vai ver qual é o estilo a qual aquela alternativa corresponde. Aí você vai lá na tabela, questão 1, marca a coluna que corresponde àquele estilo, de acordo com a sua resposta. No final do questionário, você vai conferir qual é a coluna onde você teve mais marcações. Aquele será o seu estilo. Por isso que é importante que você conscientize o seu aluno, tá, a responder o questionário de forma sincera, honesta e individual, tá? Não dá para ele ficar discutindo a resposta dele com um colega, porque a gente já viu lá atrás que um não é igual ao outro. Ele pode até ter o mesmo estilo, se for assim que o questionário demonstrar. Mas isso é o questionário que vai mostrar. Não é ele que vai responder o questionário para ter um estilo igual ao do colega. Então, é muito importante isso, tá? Conscientizar o seu aluno da importância desse questionário, certo? Muito bem, então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Ó, a pergunta diz assim, é porque aqui eu já fiz as marcações, tá? Mas não tem essa letra vermelhinha aqui. Vocês vão ver lá no material, certo? Essa letra vermelha, ela só vai aparecer depois da resposta. Então, eu estou só mostrando um exemplo, certo? As a teacher, I like to prepare lessons. Então, atuando como professor, eu gosto de preparar aulas
Letra A, that leads to class discussions, que conduzem às discussões na aula, de class discussions, aos debates, né, às discussões. Letra B, that provides something to look at, que oferecem algo para se olhar. Pode ser um picture, uma foto, né, um chart, ou um diagram. Então, um esquema, um diagrama, um gráfico. Então, você gosta de preparar a aula onde tenha muitas figuras, né, muitas imagens. E letra C, that requires students to move around, que solicitam que os alunos se movimentem. Então, aí vocês estão vendo que é óbvio, né? As perguntas são bem óbvias. Por isso, a importância da sinceridade. Então, o que é que acontece? Ó, se você marca a resposta A, então você gosta de ter aulas que conduzem a debates em sala. Se você marcar a letra A, você está dizendo, né, essa letra A, ela corresponde ao estilo auditivo. Se você marcar a letra B, quer dizer, você gosta de aulas que oferecem algo para se ver, para se olhar. É claro que aí a condução, né, a tendência é o estilo visual. E você gosta de ter aulas que solicitam que os alunos se movimentem. Então, aí é claro que é o KT, o Kinesthetic Tactile, cinésico tátil. Vocês vão fazer isso para cada pergunta, certo, gente? Cada pergunta deste questionário simples que eu mostrei lá para vocês tem 3 alternativas. Cada alternativa corresponde a um estilo de aprendizagem. Então, você deve escolher uma resposta. Aí o cara diz assim para você: não, professor, mas todas elas são verdadeiras para mim. Eu gosto de tudo isso aí. Aí você tem que explicar, tá? Que nós estamos procurando o predominante, aquele que predomina em você, tá? É claro que nós, como pessoa, nós acabamos de ver, né, num dos slides, os learning styles estão todos presentes em nós. Nós temos todos eles, mas tem um que é predominante. Então, você tem que dizer, olha, você tem que ter 3 alternativas. Eu sei que todas servem para você, mas escolha aquela que é a sua preferida, a sua preferência. Tem uma delas que você gosta mais do que as outras. É essa que você vai escolher. Aí você vai construir essa tabela aqui, olha. Tá? Você vai construir essa tabela. Para cada pergunta, uma resposta, certo? E a resposta que você escolher, você vai marcar dentro da tabela. No final das perguntas, você terá marcações em várias colunas. Aí você vai conferir, vai contar qual é a coluna que tem o maior número de marcações. Este será o seu estilo de aprendizagem predominante. Entenderam? Eu volto a dizer, tá? Se você está dando aula de inglês, o questionário em inglês motiva. Mas se você acha que seu aluno vai ter muita dificuldade, faça o questionário em português. Ou até bilíngue. Você faz a pergunta, traduz, né, a mesma pergunta, vai fazendo o questionário nas 2 línguas, para que ele possa acompanhar melhor e, ao mesmo tempo, não se desmotivar. Ó, importantíssimo, hein, gente? Não adianta vocês fazerem um questionário com 50 perguntas
se não for dar tempo do aluno responder. Não é boa política, não é aconselhável você entregar o questionário para o seu aluno responder em casa, por várias razões. Primeiro, ele vai ter dúvida e não vai ter quem esclareça. Segundo, ele não vai responder. Quando for na aula seguinte, que você for cobrar a resposta do questionário, ele vai dizer, professor, nem me lembrei de fazer, achei que não era importante. Me esqueci, não fiz. Aí vai tudo por água abaixo. Então, façam um questionário igual a esse que eu mostrei aí no exemplo do material de vocês. Se não me engano, tem 14 questões. Tá? Não é o número de questões que interessa. É a conclusão que vai ser feita, que vai ser trazida. Claro que você não pode ter só 2 questões também, nem 3. Mas não precisa ter 50. Senão não vai dar tempo de fazer. Então, esse é o nosso primeiro passo. É nós conseguirmos achar esse estilo de aprendizagem, que deverá ser médio, né? Uma média na turma. Não vai dar igual. É impossível a gente ter aquela turma ideal, né? Que tem 100% do mesmo estilo. Ou só se for muita sorte. Entenderam, gente? Estou aguardando as perguntas para a gente passar para o próximo passo. Sim, a gente entendeu. Deu para entender. Nenhuma dúvida? Agora, lembrem que vocês devem fazer o questionário também, né? Certo? Porque muitas vezes o professor diz assim, o meu estilo é tal. Quando ele vai fazer o questionário, não dá aquele estilo, dá outro. Já tive vários exemplos disso. Não só de aluno, como de professor. O cara afirma categoricamente, não, professor, eu nem preciso fazer, o meu estilo é esse, eu já sei qual é. Aí você diz assim, não, mas vamos fazer, vamos conferir, vamos confirmar. Já tive muitos casos em que vai fazer o questionário, não dá o estilo que o cara dizia ser. Então, é muito importante que isso aconteça logo no primeiro dia de aula, tá certo, gente? Podemos seguir? Ok, então vamos lá. Muito bem. A partir daí, tá? A partir daí, o que é que nós vamos fazer? Bem, nós vamos usar essas respostas, certo? Nós vamos trabalhar essas respostas. Então, vamos imaginar que esse fosse o meu livro-texto, tá? Então, aqui eu tomei uma unidade aleatória, certo? Aí eu vou avaliar qual é a atividade que eu tenho. Lembrem, é o estilo predominante na atividade. Então, gente, olha só. Se você está trabalhando com um livro-texto, de cara, né, ele é visual. Porque aquilo é material que o aluno está olhando, né, está enxergando. E a gente já conversou que se nós estamos trabalhando com o material com a metodologia comunicativa, ele vai ter imagem, vai ter cor, tá? Tem coisas escritas, né? Então, ele é visual de cara. Porém, tem determinadas coisas lá que são os outros estilos. Exemplo. Vamos olhar aqui para a atividade 4, aqui na segunda página, aqui embaixo. Ó. Pronunciation. Se eu vou trabalhar a pronúncia, qual é a skill que eu estou trabalhando aí, a skill de partida? Qual é a habilidade de partida se eu estou trabalhando pronúncia? A fala. É o listening, correto? Se eu vou trabalhar a pronúncia está relacionada ao listening. Então, se é relacionada ao listening, o estilo daquela atividade, qual é? Auditivo. Então, está aqui ele, ó, oral.
Então, eu vou analisar atividade por atividade no meu livro-texto. Então, por exemplo, olha, essa primeira aqui não tem nada de áudio, é só figura e speaking. Não tem nada de áudio, não tem diálogo, não tem pronúncia, não tem nada. Então, isso aqui é predominantemente visual. Aí eu vou colocar aqui. Claro que aqui é só a figura, né? Vocês podem colocar aqui do lado. Minha sugestão, que vocês coloquem o estilo de aprendizagem, tá? E logo abaixo, a skill que vocês estão utilizando. Então, no caso aqui, seria visual e speaking, que é o que o livro está pedindo aí para você fazer. É discussão, é crítica, é reflexão, você vai falar. Então, é visual e speaking. Certo? Vai para outra. Aqui, olha, conversation. Aí tem um símbolozinho aqui que diz assim, listen and practice. Então, você tem a parte visual, tá aqui a figura, o diálogo, não sei o quê, né? Tem listening. Então, aqui você vai ter o estilo visual e aural, quer dizer, visual e auditivo. Porque você tem listening aí. Então, você coloca aqui visual and aural. Aí embaixo você coloca listening e speaking. Porque você vai repetir aqui o diálogo, né? Você vai praticar o diálogo. Então, é speaking também. E assim você vai fazendo com todos eles. Para cada parte da atividade, você vai fazendo essa análise, tá certo, gente? Aí você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer isso aula por aula, tá? Quer dizer, não sei se vai depender do planejamento de vocês, né? Então, numa aula você vai trabalhar uma página. Se você for trabalhar numa aula 2 páginas, você faz a cada 2 páginas. Ou você pode pegar uma unidade inteira, como vocês têm lá no material da plataforma, e fazer esse equilíbrio para a unidade inteira. Aí lembrem, vocês estarão matando 2 coelhos com uma cajadada só. O equilíbrio dos estilos e o equilíbrio das skills. Bom, aí você fez essa primeira análise, tá? Aí vocês estão vendo, olha, que tem 1, 2, 3, 4 visuais. Tem 1, 2, 3 auditivos. Mas só tem um cinésico, ó. Tá? Então, a gente tem 4 visual, 3 auditivos e só tem um cinésico. Qual é o que está faltando mais? O sinestésico, né? Não é isso? Então, aí, olha, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos suplementar, complementar. Nós não estamos querendo equilíbrio, nós não estamos buscando fazer um equilíbrio dessas forças. Então, olha, aqui eu só tenho visual, eu vou botar mais um auditivo. Talvez uma música, sei lá, uma historinha aqui. Até o professor mesmo pode fazer isso, se ele puder ou tiver o material. Aqui eu tenho visual, aural, aí bem aqui tem a parte B, que é listening. Então, ele é aural, auditivo. Tá? Aí, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, passei a ter depois do meu complemento. 1, 2, 3, 4 visuais. 1, 2, 3, 4, 5 auditivos. Então, tenho 4 visuais, 5 auditivos. Aí, ó, eu coloquei mais um cinésico aqui, para ficar mais ou menos equilibrado. Eu posso colocar cinésico também em outro lugar, se eu tiver essa possibilidade. O importante aqui, gente, é o seguinte. Quando a gente diz equilíbrio, tá? Não é você conseguir colocar o mesmo número. Se for possível, maravilha.
mas nem sempre isso é possível. Então, você tem que avaliar a atividade para ver o que é que você consegue incluir. E se é necessário incluir, porque você pode achar que não é. Aí você vai fazendo em outras aulas, tá? O importante é que você tente, porque aí, olha, você está vendo que você está atingindo todos os estilos de maneira equilibrada, dentro da possibilidade que o livro-texto oferece. Então, o cinésico, por exemplo, é aquela história, olha, vamos formar grupo. Aí o aluno tem que se movimentar para formar grupo. Olha, esse é um jogo. O aluno vai ter que ir lá no quadro para escolher uma resposta ou para escrever uma palavra numa coluna. Isso é cinésico, porque ele vai se levantar para ir lá no quadro. Tá? Então, o que é que você está fazendo aqui? Você está tentando equilibrar tanto os estilos quanto as skills. Dependendo do livro-texto, esse equilíbrio já é mais ou menos existente. Você só vai analisar, você só vai visualizar isso. E aí, gente, olha só. Com base nisso aqui, ó, você vai utilizar o material que o livro traz, você vai preparar outro material se você achar necessário, mas vai fazer isso com base na sua análise. E aí, gente, você estará atingindo aquela média e, ao mesmo tempo, estará trabalhando os outros estilos também. Ou seja, não negligenciou os outros estilos. Vocês precisam lembrar, gente, só para a gente finalizar essa parte, que hoje em dia nós temos todo tipo de aluno na sala de aula. Vocês precisam pensar que você pode ter, por exemplo, um deficiente visual. Então, ele não vai conseguir ver o material se você não fizer aquele material ampliadão para ele. Você pode ter um cego. E aí ele só vai ouvir, porque ele é auditivo de natureza. Você pode ter um surdo ou um deficiente auditivo. Aí ele vai precisar de mais visual. Senão ele estará sendo alijado, né, do processo. E a gente precisa pensar nessa situação da inclusão. Então, essa aí é uma forma de você também promover essa inclusão. Então, se você fizer essa análise, tá, previamente, você está com a sua aula, com o seu material praticamente fechada. Aí é só você obedecer isso. O que não pode, né, gente, é você fazer tudo isso e depois mudar lá na sala de aula completamente. Claro que, às vezes, você precisa fazer alguma adaptação lá na hora do processo, né? Porque, às vezes, a gente tem esse problema. Mas aí você não vai mudar tudo, é só uma adaptação dentro da análise que você já fez. Então, se você conhece o estilo médio dos alunos, né? Aquela média que você fez. Se você tem essa análise, você vai poder balancear, equilibrar os estilos e as skills. E é isso, gente, assim. Se você fizer isso, tá? Se você fizer isso, automaticamente, se for um bom livro-texto, se for um bom material didático, quando você faz tudo isso, automaticamente você já faz o equilíbrio. Quer dizer, isso é uma consequência praticamente automática da sua análise.
esse é o foco. Então, a minha pergunta para vocês é: vocês estão entendendo a sequência do que nós estamos fazendo? Nós dissemos e mostramos que os alunos não são iguais, tá? Depois nós discutimos o conceito do método comunicativo. O que é que ele busca? Qual é a essência desse método? Discutimos a diferença entre competência linguística e competência comunicativa. Agora, nós estamos mostrando para vocês uma maneira prática de você juntar tudo isso. E aí, a partir da próxima semana, nós já vamos começar a trabalhar com as habilidades de maneira prática. É esse o caminho que nós estamos fazendo. Então, agora eu gostaria de ouvir as perguntas. Se ficou bem claro, se ficou bem entendido. Na atividade, então, a gente vai ter que pegar tem que escolher um livro, né? Um livro didático. E a gente vai ter que mostrar os estilos que a gente identificou em cada atividade. Você vai ter que fazer com o seu material a mesma coisa que eu estou mostrando aqui no exemplo. Primeiro a gente identifica os estilos, né, que está sendo trabalhado em cada questão, em cada atividade ali. Depois faz aí a gente complementa. Aí, no caso, assim, a gente tem que mandar a foto, né, Não, então olha só, prestem bem atenção. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que eu pedi a vocês que vocês tivessem um livro-texto, lembram? Sim. Pronto. Aí vocês vão escolher uma unidade qualquer lá do livro-texto de vocês, tá? E vão tentar mostrar a mesma coisa que eu mostrei no exemplo que está lá para vocês, que eu estou mostrando agora aqui. Fazer essa análise e esse equilíbrio. Aí é claro que na hora de postar o material, vocês vão precisar incluir a imagem dele, aquilo que vocês estão trabalhando. Então, a minha sugestão a vocês é: tentem fazer só 1 ou 2 páginas, porque senão vai ficar um arquivo muito pesado. Aí vocês não vão conseguir postar. Vocês devem fazer para a unidade toda, mas aí guardem para vocês poderem trabalhar depois nas outras atividades. Para postar na atividade que eu estou solicitando lá, tá? Para postar como resposta do exercício que eu solicitei, façam só 1 ou 2 páginas, exatamente assim como eu mostrei aqui no exemplo. E como está lá no material, que as páginas estão separadas. Porque aí não vai ficar muito pesado, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão bater a foto, vão mandar essa foto para o e-mail de vocês e depois vão anexar ao arquivo. E uma outra sugestão é que vocês salvem sempre esse arquivo em PDF, porque ele fica mais leve. Aí vocês postem lá. Aí vamos logo combinar aqui uma coisa. Se por acaso vocês não conseguirem postar com as imagens, tá? Serão, na verdade, 2 imagens, né? Se vocês não conseguirem postar com as imagens, vocês me avisem, porque aí pode ser que eu possa receber a imagem lá no meu e-mail, tá bom? Mas, se vocês fizerem só 1 ou 2 páginas, não deve ficar fora do limite lá da plataforma quando vocês salvarem em PDF. Entenderam, gente? Tá entendido, professor. Que bom. Tá entendido. Alguém gostaria de perguntar ou de esclarecer alguma dúvida?
Ficou bem esclarecido, então? Agora, vejam bem, gente, olha. Vocês vão fazer uma tarefa lá na plataforma, né? Como é de praxe, tá? Mas o que é importante para mim é que vocês visualizem a importância disso daí. E que vocês procurem depois colocar isso em prática. Tá? Porque é isso que vale, é isso que importa. O exercício que vocês vão fazer é um treino para vocês só internalizarem o que nós estamos discutindo. O importante é vocês colocarem isso em prática, lá na realidade que vocês têm. Ok? Professor, só tirar uma dúvida aqui. Então, Pois nesse não. caso, são duas atividades para que nós possamos aqui responder esses itens aqui, né, para identificar o tipo de aprendizagem que mais se destaca, né, que nós digamos assim, nos reconhecemos, e o outro é a questão da imagem, de um livro, né, para Veja fazer bem, assim. Rose, deixa eu te interromper para sermos objetivos. Você vai responder ao questionário que está lá. Aí você vai descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem, tá? Aí você vai dizer lá na sua atividade que você respondeu o questionário e que o seu estilo predominante é o X. Certo. É um treino que você vai fazer para você ver que dá certo, tá? Certo. Isso é uma coisa. A outra coisa é você mostrar esse balanceamento que você está fazendo no seu material. Entendeu? Aí você não precisa nem fazer texto, basta mostrar lá. Se você quiser fazer algum comentário por escrito, né, dizendo, olha, eu pensei assim, eu fiz assim, a minha ideia foi essa, assim, assim, não tem problema. Mas se você conseguir mostrar tudo na imagem, é só isso que eu quero. É que vocês façam esse treino, tá? Ok, professor. Mais alguma dúvida? Eu posso tirar a nossa tela, então, para eu enxergar vocês melhor? Na atividade não precisa ser contemplado todos os estilos, né? Ou se eu perceber que uma determinada atividade ali do livro, algum estilo não seja tão interessante assim. Não, mas lembra bem, não é essa a questão de você achar o que é mais interessante ou menos interessante, tá? É você ter esse equilíbrio atingindo a todos os estilos, certo? Então, você tem lá, como eu te mostrei, a análise e depois a suplementação, a complementação, justamente para buscar esse equilíbrio. Então, quando você for fazer a sua análise, busque o melhor equilíbrio que você puder dos estilos e das skills. Deixa de fora essa coisa de dizer, essa aqui não é... Eu não acho isso interessante. Não é você. É o estilo. Tá? Equilíbrio. Sempre equilíbrio. O máximo que você puder. Tá? Professor? Oi. Deixa eu entender, eu não abri sua atividade. Ela é sobre análise dos estilos, que é um questionário, e também para fazer uma análise da comunicativa dessa imagem que o senhor acabou de explicar? Você vai responder aquele questionário para você, tá? Aí você vai achar o seu estilo de aprendizagem. Aí você vai me dizer lá, né, uma introduçãozinha na sua tarefa, dizendo que você respondeu o questionário e que você descobriu que o seu estilo é X, que corresponde ao que você já sabia, ou que você descobriu que aquilo que você sabia ou pensava não é exatamente a verdade. Então você vai me dizer isso rapidamente em poucas linhas. Depois, você vai mostrar uma imagem do seu livro-texto ou do seu material, onde você fez aquela análise dos estilos para cada atividade.
como está aí no exemplo. Entendi. Essa análise do material é a minha escolha, não é uma sugestão bibliográfica Não. sua. É o que está lá. Lembra, se você tem uma atividade que é eminentemente listening, o estilo que está sendo predominante lá é o auditivo, porque o aluno vai ouvir. Aí você tem que complementar com outro estilo, com uma outra atividade extra, para buscar esse equilíbrio. A ideia é você ter um número mais ou menos próximo de cada estilo. Então, cada atividade do seu livro-texto tem um estilo predominante. Aí você vai escrever aquele estilo. Então, se é uma atividade onde só tem figura e você vai só falar, não tem áudio nenhum, aí o estilo predominante é o visual. Agora, se é uma atividade onde você vai ouvir um áudio, você vai treinar a pronúncia, tá? Aí ele é visual, porque você tem o material do livro, e é auditivo, porque você vai ouvir. Então, isso depende muito do material que vocês estão usando, tá? Do livro que vocês escolheram, correto? Então, vocês terão que analisar atividade por atividade. E a minha sugestão foi vocês fazerem isso em 1 ou 2 páginas, para não ficar muito pesado, tá? Porque vocês vão ter que me mostrar essa imagem lá no arquivo que vocês vão postar. Certo, Lázaro? Você procure seguir exatamente o exemplo como está lá no material de vocês e como eu acabei de mostrar aqui. Perfeito. É para cada atividade, tá? Mais alguma pergunta? Então, deixa eu tirar aqui a nossa tela. Bem, só alguns lembretes importantes, tá? Número 1, eu estarei lá no chat, como sempre, tá? Tanto hoje quanto na próxima aula, certo? Então, vocês sempre poderão falar comigo lá no chat, caso precisem, certo? Qualquer outra dificuldade, vocês também podem me mandar mensagem lá pela plataforma, tá? Porque aí eu vou ler a mensagem de vocês e responder, tá? Terceiro ponto. Como sempre, tá? Esta semana vocês estão fazendo uma atividade que vale ponto. Então, vocês não percam o prazo, certo? Fiquem atentos ao prazo da atividade. Minha sugestão, façam logo a atividade de cada disciplina. Então, vocês tiveram aula hoje comigo, tentem começar logo a atividade da nossa disciplina. Na quarta-feira, que vocês têm aula comigo de novo, tenta finalizar a atividade. Por quê? Porque na quinta-feira nós temos aula de metodologia do ensino da língua portuguesa. Vai ter outra atividade prática, como vocês já viram lá na plataforma. Certo? Então, são atividades que começam a dar um pouco mais de trabalho. Então, vocês procurem se organizar para não perder o prazo da postagem. Certo, gente? Bom, de mais a mais, obrigado por terem